a gente já abre a primeira disputa com os goleiros. Por que não? Já o quê? Não, já é o ano do André, pô. Não, porque calma. essas coisas vão rendendo e quando você vê, já deu 1 da tarde, pô. Não. É preventivo. É o habeas corpus preventivo que tá em moda aí. Edu Dracena vai participar com a gente hoje. Então, a partir de 11h20, por aí o Edu Dracena vai estar com a gente. Olha só, os goleiros são Buffon, Kahn, Cacilhas, Van der Sar. E lembrando sempre que vocês podem até citar algum outro nome e a gente coloca aqui para debate. Goleiro para representar a seleção da década passada. Vitor Sérgio Rodrigues. Cara, é uma disputa boa aí do Buffon com o Cacilhas, né? Na década passada, o Cacilhas 2000, lembrando, é anterior ainda, então o Cacilhas ganhou em 2002, ganhou uma Champions e foi campeão do mundo em 2010. O Buffon ganhou em 2006. Eu acho que está muito parelho. Eu vou votar, assim, estando em termos de conquistas parelho, eu vou votar no cara que eu acho que foi num nível melhor o tempo todo, né? Vale lembrar que em 2002 o Cacilhas era reserva do Real Madrid. Ele entra na final e salva a final, mas ele era reserva do querido César Sanches. Então vou votar no Buffon. Um voto para Didi Buffon. André Henning. Cara, eu acho que essa aí talvez seja uma das votações mais fáceis, apesar dos outros goleiros serem muito bons, né? O nível é por cima, o nível tá lá em cima nessa aí. Eu acho que a dos goleiros ficou muito clara, tanto a dessa década como a que a gente fez ontem. Uma década foi do Neuer, a outra foi do Buffon. Para mim é muito claro isso. Buffon, assim, como diz um amigo meu. E a gente deixou muito goleiro bom fora. Imagino. Muito goleiro bom fora. Muito. Imagino. Os brasileiros não tem nenhum aí. Pô, tinha o Alisson ontem só. Mas, por exemplo, olha o que o Dida ganhou nessa década também. As Ligas dos Campeões, o Campeonato Mundial, 2 vezes. Deixou de fora aí o Peter. Deixou de fora Peter Cech. Rogério Ceni. Rogério Ceni. É que o Rogério Ceni não teve uma relevância mundial, apesar de ter sido um grande goleiro e ter feito história. Se tivesse jogado num time na Europa, fatalmente a gente estaria, de repente, falando dele. Agora, tem muito goleiro aí que ficou de fora, cara. Impressionante. Ali, 2 votos pro Buffon. 3 votos. 3 votos pro Buffon. Maravilhoso, elegante, sensual e ótimo goleiro, né? O Buffon, eu acho que é uma referência na posição para todo mundo. Dentro e fora do campo, né? Que é um homem também que me atrai completamente. O Eric Leite fala: melhor goleiro que eu vi, Buffon, o Diogo. Fala aí quem vai participar amanhã para adivinhar quem sou eu. Não é bem assim, não, gente. Fica na moralzinha aí. O Wellington Carvalho tá falando do Bodo Jugner. O Cláudio Leão fala Buffon tranquilamente. O Jugner é 90, pô. Exatamente, O Jugner é 90. É porque ele tá falando do titular do Real Madrid na final, era o César. O Vitor Sérgio tá certo. O Rafael Nonato tá falando Oliver Kahn, goleirão raiz. E o Ramon Salgado lembra. O Cacilhas ganhou a Eurocopa. Mas assim, como goleiro... Verdade. Como goleiro, não dá para ele competir com o Buffon, né? O Buffon ganhou os 3 votos aqui. Vamos à lateral direita, avançando aqui com 4 super nomes. E lembrando sempre, tá? Lembrando sempre que vocês podem escolher outro nome se vocês quiserem. Deixa eu ir pro zagueiro, tá? Antes dos laterais. Vamos pro zagueiro aqui. Tô abrindo só no meu preview aqui quais são os zagueiros da opção, tá? Lembrando, vocês vão escolher 2 zagueiros, tá? Temos aqui 4 opções, vocês podem, obviamente, também abrir para outros nomes. Maldini, Puyol, Cannavaro, Ferdinand, Ale Oliveira. Para citar 2 zagueiros, tá? Para representar a década passada, a gente apresentou 4 aqui. Maldini, Puyol, Cannavaro, Ferdinand. Cara, eu vou de Maldini e Cannavaro. Maldini e Cannavaro, 2 italianos. Vitor Sérgio Rodrigues, vou no André Henning, vamos lá. André Henning, o Vitor Sérgio tinha travado aqui para mim. André, vamos lá, escolhe 2 aí. Se quiser citar algum outro que não esteja nessa lista, você também pode. Olha, cara, eu vou te falar um negócio assim. Eu acho o Puyol um belíssimo jogador, tá?
E é o tipo de zagueiro que eu particularmente gosto, e isso explica muitas das minhas preferências ao longo dos anos e das décadas. Eu gosto de zagueiro líder, zagueiro, sabe, que se imponha, zagueiro que seja um cara que seja a referência do time. A referência. Oi. Não, porque só a galera mandou vários nomes aqui legais também, só para soltar aqui, para se você quiser. Porque eu tô vendo Terry, Vidic. Exatamente, Vidic, o Terry, o Neston, um nome bastante citado aqui também, que jogou muito. O pessoal botou Gamarra, botou Juan. Estão citando aqui alguns outros nomes também. Então, cara, eu vou te falar um negócio que... Então, assim, eu gosto desse cara líder, desse cara que se impõe, desse cara que seja a referência moral dentro de um elenco, porque eu acho que a posição dele, junto com a de volante, é uma posição estratégica no campo. O goleiro também porque o goleiro tem a visão de tudo, só que o goleiro tem uma grande desvantagem dele estar sempre longe do juiz, dele estar sempre longe do jogador. Se tem um companheiro que faz alguma besteira lá, ele tá longe para chegar no cara e puxar pelo cabelo e falar: ô, vai devagar, garoto, não é bem assim. Então eu acho que zagueiro e volantes ali tem uma posição estratégica mais interessante. Então eu sou fã do Puyol, tá? Mas sem a menor sombra de dúvida, entra nessa lista o Maldini e... Cara, eu gostei muito da lembrança do Gamarra, sabia? Eu gostei muito da lembrança do Gamarra. Eu ia colocar o Ferdinand, só para deixar claro. Eu ia deixar o Ferdinand. Mas eu gostei muito da lembrança do Gamarra e eu vou com uma zaga Maldini e Gamarra. Baita zaga, hein? Baita zaga. Vitor Sérgio Rodrigues. Então, o Maldini entrou já. Resta saber se ele vai jogar com Gamarra, se vai jogar com o Cannavaro ou se vai jogar com o terceiro, e aí eu escolho. Tem que ligar o microfone, tá fechado aí, Vitor, tá fechado aí. Acho que o Gamarra entra mais em 98, não? Na década de 90, né? Mas enfim. Cara, eu acho que o Maldini tem que entrar, porque por causa do nível, né? Apesar de não ter ganho Copa do Mundo, mas o nível que ele jogou durante a década é espetacular. E a outra, eu fico muito na dúvida entre o Puyol e o Cannavaro. Entre a consistência do Puyol e campeão várias vezes de Champions, campeão do mundo, campeão da Euro, e o Cannavaro, que tem um pico, né? Que tem aquele pico da Copa do Mundo, inclusive personificando a Itália. Eu vou botar no Puyol, cara. Maldini e Puyol. Pô, então quem escolhe sou eu, né? Se a gente tem Maldini, Puyol, Maldini, Cannavaro, Maldini e Gamarra, eu vou votar no Cannavaro também. Eu vou votar no Maldini e Cannavaro, porque assim, a Copa de 2006 do Cannavaro foi um negócio assim absurdo. Não é à toa, ele foi escolhido o melhor jogador do mundo. Tem esse aspecto da liderança que o André falou, ele era o capitão da equipe, né? O cara que, chamou uma seleção que tinha uma pressão grande e talvez ele não tenha conseguido replicar aquele nível ao longo da carreira dele inteira. Mas o nível que ele jogou numa Copa do Mundo, eu valorizo isso demais. Você em 7 jogos, jogar o melhor futebol da tua vida, isso pra mim tem um peso absurdo. E por isso eu vou votar no Cannavaro. Então, ficou... porque assim, eu gostava até mais do Nesta, que foi o nome que a galera mandou aqui também, mas como ele não ganhou nenhum voto, então a gente vai ficar com Maldini e Cannavaro. Tem um detalhe... Lateral pela direita, vambora, vai. Lateral direito, temos Cafu, Zanetti, Thuram, Gary Neville, vocês sempre com a liberdade para escolher qualquer... O Zanetti vai poder entrar nas duas? Ele entrou ontem, né? O Zanetti lateral esquerdo ontem. Mas ele entrou na do Mancini. Ele entrou na seleção do Mancini, verdade. Mas se você quiser, por exemplo, empurrar o Zanetti para a esquerda, se for um consenso aqui que o Zanetti tem que ser o lateral da esquerda, também não tem problema, não. A lateral esquerda para ele não vai dar. Tá. Mas na lateral direita, vamos lá. André, abre aí que você ainda não abriu nenhuma. Cafu, Zanetti, Thuram, Gary Neville, pode ser qualquer outro também? Cara, eu vou de Cafu. Apesar do Zanetti ser uma bandeira da Inter de Milão, aquele negócio todo, e realmente é um cara que... Eu realmente nunca, mesmo narrando bastante jogo do Campeonato Italiano, que nem a gente fazia no final da década passada, eu não tinha noção do que era o Zanetti, até um dia que eu fui assistir um Inter e Juve lá no San Siro, e vi que de cada
3 camisas de torcedor da Inter, 5 eram do Zanetti. É um negócio assim de maluco. O cara é uma lenda, mas eu ainda acho que o Cafu, né? Cafu. A galera tá mandando muitos nomes aqui também. Um voto pro Cafu. Vitor Sérgio Rodrigues. Eu acho que o Zanetti, ele tem mais qualidade que o Cafu, né? Se você pegar assim, mais habilidade, mais capacidade de fazer diferença numa jogada individual. Só que o Zanetti, ele vai ser vitorioso com a Inter, né, na Liga dos Campeões em 2010, no final da década. Dentro da seleção argentina, ele não conseguiu ganhar, porque a seleção argentina não ganha nada nem com ele, nem sem ele, nem com ninguém. E aí acaba jogando um pouquinho contra ele, né? A gente está olhando aqui o lateral direito. O Zanetti, ele jogou, acho que praticamente em todas as posições da Inter, menos no gol e de centroavante. Então ele jogava de lateral direito e lateral esquerdo, ele quebrava o galho na zaga se precisasse, jogava de volante, jogava de meia pela direita, jogava de ponta pela esquerda. Então acho que isso tira um pouco. Então se você falar de lateral direito, eu vou votar no Cafu, que é campeão em 2002 com a seleção brasileira na Copa do Mundo e é campeão da Liga dos Campeões em 2007 com o Milan. Tudo bem que ele na final foi reserva para o querido Otto, mas ele estava ali, então ele continuou até 2007, por exemplo, jogando num bom nível. Então vou votar no Cafu. Fazer o programa. Ele não tem a menor condição, esse rapaz, de fazer um programa de televisão. Ale Oliveira. Ele não liga o microfone, essa mula. Que seria o melhor momento dele, inclusive, na mídia. Mas ele não sabe ligar o microfone. Essa anta. Te amo, Zeca Camargo. Zeca Camargo Júnior, o meu maior pato no Fat Vôlei. Tá. Isso aí já tem. Eu vou te falar um negócio. Somando os dois meses da quarentena e a seca de vitórias antes, tem uns 3 meses e meio que você não me ganha no futebol. Uns 3,5, mais ou menos. Eita! Olha aqui, ó. O Cafu teve uma passagem que foi muito curiosa. Eu tinha chegado há pouco tempo aí de contratado do Esporte Interativo e no meu antigo trabalho eu não podia jogar os jogos beneficentes, porque passava em outras televisões e aí eles achavam que não era bacana fazer o bem quando passa em outra televisão. A gente pensa diferente, a gente quer que você entre em outra televisão para ver se os caras te contratam. A gente, ator enorme, irmão, porque você não representa, Tanner. Você é um narrador. Você cai muito fácil na provocação, você é muito bobo. E aí eu arrebentei com o meu pilha? Nos 2 primeiros anos de Esporte Interativo, que eu joguei 30 jogos nos 2 dezembros, né? Então eu joguei 30 jogos beneficente em 60 dias, né? E aí... demais. E arrebentei com o fígado também. E aí o primeiro jogo que eu fui fazer beneficente foi o jogo do Cafu, no Pacaembu. E aí foi com transmissão do meu antigo trabalho. Uhum. Aí eu falei, cara, vou dar a vida aqui. Consegui uma brechinha na lateral esquerda do time contrário do Cafu, né? Falei, vou dar a vida aqui, né, cara? Com transmissão, Pacaembu lotado. Eu já estava, evidentemente, um pouco acima do peso de um mamute, mas não tão pesado quanto hoje. E aí caiu do meu lado, pra fazer graça, o Cafu e o Denilson, cara. E aí chega uma hora que o Cafu começa a balançar. Eu falei, cara, eu vou dar a vida aqui, mas eu vou tirar essa bola. E aí num carrinho desesperado, eu consegui jogar a bola pra lateral. Só que ele vem numa força, cara, ele tá mais forte ainda, né? Ele vem numa força e no que ele vem na passada, que eu vou no carrinho, ele, sem querer, pisa na minha mão. Ele, pisou na minha mão com tudo, apoiou o pé assim. Cara, eu acho que devia ter uns 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos de jogo. Eu saí, fui pro hospital. Foi uma decepção enorme, mas... Eu quero saber o seguinte, quando você tocava na bola, o pessoal falava assim, esse é Ale Oliveira, ou não falava nada? Não falava o nome, não falava o nome. Mas por esse motivo, eu vou de Zanetti na minha escolha aí.
Olha aí. Por conta de um pisão na mão, ele foi no Zanetti. Só uma coisa, tem muita gente falando o nome do Felipe Lama aqui. A gente colocou o Felipe Lama na seleção da década atual, Sim. tá? Pra gente dar uma equilibrada. Tem jogadores que atuaram nas 2 décadas, então, para poder compor um confronto bem legal, o Felipe Lama entrou também na década passada e, inclusive, foi escolhido, né? Acho que foi escolhido. Foi. Em detrimento ao Daniel Alves, né? Foi o Felipe Lama, né? Sim. Foi o Felipe Lama. Sim. Eu não vou antecipar tudo, porque depois a galera já começa a fazer os duelos e tal. A gente amanhã vai fazer o confronto das 2 seleções, tá? Vamos para a lateral esquerda. A seleção, por enquanto, tem Buffon, Cafu, Cannavaro, Maldini. A gente vai definir agora o lateral esquerdo. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Edu Dracena como convidado especial no programa de hoje. Precisamos do like para a gente poder empalar o Helsinki hoje, porque a gente já deu um bom palpite. Pode ser que a segunda dica confirme o nosso palpite do Quem Sou Eu de hoje. Então vamos continuar curtindo aqui o programa, tá? Vamos lá, para a lateral esquerda agora. Já separamos o time na lateral direita. Lateral esquerda eu vou começar com o Alê, porque eu já sei quem ele vai escolher. Alê, Sorin ou Sorin? Você tem essas 4 opções para escolher o melhor lateral esquerdo da década passada, vai. Cara, mas você pode abrir para outros nomes. Tem aqui ainda o Evra, o Wesley Cole e o Roberto Carlos. O Sorin, ele só ganharia de uma pessoa hoje na minha vida. Só de uma pessoa, evidentemente. Uma homenagem pra ele aqui, ó. Ele tá no estilo todo próprio aí. Mandaram uma foto dele outro dia driblando a árvore aí. Não sei se ele tá legal da cabeça não, mas ele tá parecendo um náufrago na parte do meio do filme ali, mas vou de Roberto Carlos, meu amigo, meu irmão. Esse é num coração maior que a perna, se é que isso é possível. Roberto Carlos, que entre outras qualidades é um cara que no chuveiro também ele faz a diferença, se é que você me entende. Como é que é? Não, porque nós já tomamos banho junto lá em Ribeirão. Não precisa detalhes, não. Ele e o Edmundo, cara. Eu até pegou mal pra mim, porque o Roberto tava tomando banho e eu fiquei meio que paralisado, assim, hipnotizado. Eu fiquei com a impressão que ele tinha pego o saco de roupa, sabe aquele saco de roupa, os uniformes, tudo, e tinha ficado com ele, porque a sacola era amiga do joelho, rapaz. Era uma coisa que é um boi reprodutor. Ai, o Vitor Sérgio Rodrigues, vamos pra lateral esquerda, vai dar Roberto? Né? Acho que vai dar Roberto. Acho que você tem aí, por exemplo, Ashley Cole faz uma temporada, uma década excelente, né? Tanto no Arsenal quanto depois no Chelsea. O Evra, acho que o Sorin, assim, acho que não vejo o Sorin com gabarito para estar junto com esses 3, tá? Pela década. Acho que a década dele não é compatível com esses 3. O Evra menos, né? Acho que era menos jogador. Mas desses daí, acho que é o Roberto Carlos, né? Continua jogando muito no Real mesmo. Depois vai jogar no Fenerbahçe e joga demais também. O Zico sempre falou sobre isso. Então, para mim, é Roberto aí com alguma sobra. André Henning? Essa aí não dá para brincar, não. Essa aí não dá nem pra... Por isso que eu vinha falando lá que não adianta tentar botar o Maldini na lateral, não adianta colocar o Zanetti virar ele de lado. Não dá. O Roberto Carlos é um jogador zaço e não tem conversa. É ele fácil. Teve um cara aqui que falou, pô, André, vota no Sorin só pra encher o saco do Alê, que toda vez ele vota naquele zagueiro lá. Não, mas não vou fazer assim. E concordo com o VS. E, evidentemente, eu sei que o Sorin tá aí só por uma provocação com o nosso simpático Chumaço, porque ele não tem bola pra estar aí nessa lista. Ai, meu Deus do céu. Olha, o Vitor Sérgio não estava aqui ontem, só para que ele saiba também, a escalação, a tática, né, do time da década atual é um 4-3-3. Então vai replicar aqui também um 4-3-3 para a gente poder fazer amanhã um confronto entre as 2 equipes com mais facilidade, tá? Então, Vitor, a gente vai apresentar aqui 4 volantes, mas de novo, podendo aí escolher outros jogadores, a gente pega 4 para simbolizar um pouquinho da geração daquela década, tá? Vieira, Gilberto Silva, De Rossi, Makelele. Estamos falando daquele primeiro homem de marcação, Vitor Sérgio. É um desses 4, é outro que está na sua cabeça?
É o quê? Vieira, De Rossi. Gilberto Silva e Makelele. E o De Rossi, né, que você falou também. Makelele. Deixa eu ver se eu lembro alguém, cara. Eu acho, eu vou votar no Pirlo. Tá bom. Vou votar no Pirlo. Beleza. Um voto pro Pirlo é um bom nome, né? É porque a característica é diferente, né? Até desde que a gente separou aqui. E sabe o que acontece? Eu vou confessar isso para quem está nos acompanhando. Quando a gente formata essa seleção aqui, a gente vai falando os nomes. Depois que você separa uma determinada lista, é muito difícil, cara, a cabeça abrir para pegar outros nomes, os caras que estão fora, de tantas vezes que você vai debatendo. Um voto para Pirlo. Ale Oliveira. Temos então, sempre que alguém coloca o nome, eu já incluo na lista. Então temos Pirlo, Vieira, Gilberto Silva, De Rossi e Makelele. Eu, antes do Pirlo aparecer aí correndo por fora, eu ia de Vieira, né? Ou Vieira, ou como queira. Mas eu confesso que o Pirlo acabou roubando meu coração e eu vou de Pirlo também. André Henrique vai ganhar o Pirlo. Tem muita gente colocando aqui Gerrard e Lampard, né? Que eu imagino que... eles vão estar na próxima, eu imagino. Mas, apesar de que na Copa de 2006, o simpático sueco lá, o Eriksson, ele começa a Copa com os dois de volantes, né? Fazendo uma... Eu sei que eu narrei os 3 jogos da Inglaterra. Eu fiz uns 3 jogos da Inglaterra naquela Copa. Só que aí na hora que o bicho começa a pegar... porque acho que a Inglaterra precisa ganhar, não lembro se é do Equador, não lembro enfim. Trinidad, não era? Trinidad? Não vou lembrar. Era Trinidad e Tobago, Suécia. E Equador. Paraguai e Equador. Então, o Não, terceiro Equador jogo era do grupo da Alemanha. Equador era do grupo da Alemanha. Eu acho que era Paraguai. Não, peraí. Não, em 2006 a Costa Rica era do grupo da Alemanha, né? Costa Rica... Equador? Não, eu tô falando do grupo da Copa 2006. O grupo da Inglaterra, nessa Copa do Mundo, o terceiro jogo, se não me engano, ele já passa a ser decisivo. Trinidad e Tobago, eu acho, o terceiro jogo. Vou olhar aqui. Ou Suécia, E aí, o Eriksson, ele... Quer ver, ó? O grupo da Inglaterra, Suécia, Paraguai e Trinidad. Isso. A estreia, inclusive, acho que é Inglaterra e Paraguai, que é 1-0. O gol contra do Gamarra, o cara joga a bola na área. Eu não sei se é o teu microfone de alguém aí dando uma... Tira aí o seu e bota de novo, André. Acho que é o seu. Fala de novo, Andrezinho. Oi. Agora tá show. Melhorou. Tá. Então, assim, eu não lembro. Foi contra a Suécia o último jogo da Inglaterra. Eu não lembro se valia primeiro lugar. Isso, é Suécia 2-2. O Gerrard faz 2-1 aos 40 e o Larsson empata aos 45. Só que ele muda o time. Ele mete o Hargreaves no time. Isso. Ele tira Gerrard e Lampard, e aí quando ele volta... Não, ele tirou só o Gerrard. O time foi Hargreaves, Beckham, Cole e Lampard fazendo a ligação. Então, e o Gerrard no banco. Quando ele vai para as oitavas, aí ele coloca os dois, Gerrard e Lampard, se não me engano, se a minha memória ainda... Só que ele mantém ou o Hargreaves ou o Carrick, enfim, ele deixa um dos caras ali. Ele não confiou na dupla de volantes Gerrard e Lampard. Eu só tô contando essa história aqui porque eu vi o nome dos dois aqui como volantes. E, na verdade, eles foram mais utilizados como meias. Cara, eu vou de Vieira. Ainda mais depois do que o Mancini falou ontem. Eu acho que o Gilberto Silva foi maravilhoso. O Pirlo jogou demais. Mas o Pirlo até na minha seleção ele seria mais 8 do que 5. Então eu vou de Vieira. Beleza, então. Mas entrou o Pirlo, tá? Entrou o Pirlo aí nessa disputa, tá? Ó, galera aqui, ó, pode mandar o like, chegando a 2.000 likes a gente vai soltar a segunda dica. Aqui tem a galera falando do Gattuso, que o Gattuso... É porque o Pirlo, gente, o Pirlo jogava aqui, aí tinha Gattuso e Ambrosini ao seu lado para marcar, mas quem era o primeiro homem do meio campo era o Pirlo. É porque assim, pela característica, sempre foi. As pessoas podem achar que o Gattuso e o Ambrosini eram, assim, mas na formatação tática, era o Pirlo mais atrás, Ambrosini, Gattuso e o Seedorf no meio campo. Então, assim, era um pouco diferente. Não era só porque o Pirlo não é tão marcador que ele não era o primeiro homem. Ele era o primeiro homem daquele tipo do Exatamente.
Na Juventus também. Ele era o primeiro homem, o Gattuso pela direita e o Ambrosini pela esquerda, meio que protegendo ele, entre aspas, né? Tanto Exatamente. que quando a gente pega um jogador talentoso que não tem a mesma dinâmica, a gente sempre quer colocar ele na posição do Pirlo, né? Que não é nem... Não devia chamar nem volante, devia chamar pirlante, né? Porque ele modifica um pouco esse conceito. Muita gente falou que o Ganso deveria fazer essa função, porque já não tem o Hernanes e tal, mas justamente esse é o principal exemplo, né? Acho que a gente chegou aqui a hora da segunda dica, e daqui a pouquinho vamos ter já a segunda dica aqui do Quem Sou Eu. Galera, é importante continuar curtindo, tem muito mais gente assistindo do que curtindo. Galera, já Edu Dracena vai participar com a gente, hein? Vamos seguir curtindo aí pra... vamos seguir curtindo aí pra gente soltar a segunda dica. Vamos lá, então a seleção tem Buffon, Cafu, Cannavaro, Maldini e Roberto Carlos na defesa. Pirlo abre o meio campo. Agora a gente vai à lista de meio-campistas, é uma lista grande. Luiz, qual foi o meio-campo da década atual, do ano de ontem? Vitor Sérgio, eu não lembro, Vitor. Vou deixar. Se você quiser saber de característica do primeiro homem, é o Casemiro. Não, eu queria saber qual era o meio-campo mesmo. Você tem que acompanha o programa, irmão. Você faz o seguinte, você acompanha o programa, sabe? Manda uma mensagem. Não consigo ver todo dia, fera. Desculpa. Sabe o que vai acontecer, Vitor Sérgio? Agora você vai ver que 2 nomes não estão na lista. E aí você automaticamente vai imaginar que esses 2 vão compor o meio-campo com o nome que eu acabei de citar aqui, pra gente já não começar a fazer a disputa de amanhã. Aqui, gente, por exemplo, tem o Ronaldinho na meia, mas aquilo que eu falei, vocês podem empurrá-lo também pra ponta, que foi onde ele jogou mais. Mas tem muita gente... Por exemplo, eu da década passada, eu não vejo como não ter o Xavi, por exemplo. Você entendeu? O Xavi e Iniesta entraram na década atual, só pra você saber. Que eu acho errado, assim. Quer dizer, eu não sei se é errado. Eu não sei se é errado eles estarem na atual, mas o Xavi não tá na passada, eu acho. Escreve um texto lá no blog, irmão. Volta o programa, então. Vamos entrar na máquina do tempo e volta o programa. Então tá bom, meu voto é no Xavi e Zidane. Pronto. Não, mas calma, Vitor, calma. Porque o negócio é o seguinte, não dá pra ter chave contra chave, entendeu? Não dá pra ter chave contra chave. Então, pra gente poder se separar, alguns vieram pra cá, outros foram pra lá. E aqui, nós vamos agora, com a Ale Oliveira, abrir os meias, tá, Ale? Escolhe 2 meias aí, por favor. Aí eu vou citar alguns aqui, e você, aqui pra escolher 2, tá, Ale? Ronaldinho, Beckham, Gerrard, Seedorf, Nedved, Kaká, Figo, Lampard, Zidane. E, lembrando, se quiser empurrar o Ronaldinho pra ponta, pode empurrar também. Ali, escolhe 2 aí, 2 meias, pra formar o meio de campo com o Pirlo. Não, é que o Zidane tá aí, né, pra mim. E eu tenho medo do Ronaldinho ficar de fora, daí eu não sei o que eu faço com esse voto do Ronaldinho. Não, eu acho que o Ronaldinho, a chance dele ficar fora é 0, né? Acho que ele vai jogar no ataque. No ataque na ponta, ele tem que jogar. Se ele não jogar no ataque da ponta da década passada, quem que vai jogar, pô? Eu vou garantir o meu Ronaldinho aqui pra depois não correr risco. Zidane e Ronaldinho Gaúcho. Tá bom. André, eu acho que quando... Sabe o que vai acontecer? Quando a gente mostrar a lista dos atacantes, eu acho que vai faltar... Eu já tô antecipando, acho que vai faltar um cara como o Ronaldinho pra ponta lá. Então, eu sugiro que vocês empurrem o Ronaldinho, mas aí é critério de vocês. Vamos pra formar o meio campo, André. Você é um cara maravilhoso que mora no meu coração, então eu vou fazer isso aí. Ronaldinho e Zidane. Ronaldinho e Zidane. Ai, tá bom. Ô, Vitor, sabe o que vai acontecer, Vitor Sérgio? Você vai concluir o teu voto aqui, aí quando a gente mostrar os atacantes, ele fala assim, ó, vamos puxar o Ronaldinho! A gente volta. A gente encaixa um no meio, não tem problema nenhum, Vitor Sérgio. Nós temos tempo, irmão. Vai entrar na máquina do tempo aí, pô. Entra na máquina do tempo. Ué, pô, brincadeira. Zidane e Gerrard. Zidane e Gerrard. Ai, meu... Os caras têm umas ideias, rapaz. Zidane e Gerrard, meu voto. Ó, tem aquele filme De Volta para o Futuro. Você vai naquele professor lá, aqui, ó, o cabelo branco. Cadê? Isso, aqui, ó. Isso. E aí você volta no tempo, irmão. E aí você muda a seleção, tá bom? Vai acontecer, provavelmente, tá? Zidane e Gerrard. Fica o voto no Gerrard aqui, só pra registrar. Eu fico o voto no Gerrard e numa dessa o Gerrard entra nessa seleção, tá? Vamos pros atacantes. Peço que a produção, por gentileza, coloque aí os atacantes na imagem.
Porque aqui vocês vão escolher 2, tá? E primeiro vão ser os de beirada. Por isso que eu tô falando da questão do Ronaldinho, tá? Ah, mas calma. Atacante, tá? Eles... Já tá na imagem aí, André? Pra mim não apareceu ainda não. Não, ainda não. Tá chegando. Tá. Desculpa, gente. Eu tô só atualizando aqui, ó. Atacantes, tá? Eles separaram aqui. Nós separamos Owen, Totti, Del Piero, Raul, Rivaldo, Henry. E esses são os de beirada, pra gente tentar... Tá resolvido? Tá resolvido. Resolveu? Rivaldo e Henry. Rivaldo e Henry? Tá resolvido. E ainda Pera, vai ficar gente boa fora. O Henry entrou como de beirada? Vai ter que jogar, porque assim, os outros... As táticas mudaram um pouco, né? Assim, você tinha muita dupla de ataque, coisa que você tem menos Não, sim, hoje. Só quero saber. Só as opções entrou como aqui beirada. Tá. entrou pra jogar na beirada. Até no Barcelona jogou de beirada também. VSR. Isso. E Rivaldo, os votos do André Henning. Então, cara, pra eu ser coerente, eu tenho que votar no Ronaldinho, né? Então, Pode meu voto, Henry e Ronaldinho. Henry e Gaúcho. Ronaldinho. Henry e Ronaldinho Gaúcho. Tá? Ale Oliveira, vamos lá. Ó, se quiserem colocar o Kaká no meio campo, e aí eu coloco o Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho no ataque, eu fecho. Okay? Você tá negociando o voto. Você quer o Kaká no meio campo. O Vitor tinha sugerido o Gerrard. Eu não voto no Kaká, não. Eu continuo votando no Gerrard. Então você quer negociar isso ou não? Eu? Não. O meu voto tá muito claro. O meu voto é Ronaldinho e Zidane no meio campo. O meu voto é Rivaldo e Henry na frente. Tá bom. Qual a dúvida, companheiro? Quer que eu faça um post lá? Não. Ale, vai. Eu vou então de Rivaldo e Henry também. Então, Rivaldo e Henry, tá? Rivaldo e Henry. E aí não vai ter como ser outro centroavante. Desculpa a todos os outros. Não vai ter pra ninguém. Porque assim, aqui dos centroavantes que a gente botou, por exemplo, o Eto'o jogou de beirada também. Tem caras que poderiam jogar em outras funções. Aqui a gente tem, gente, Eto'o, Fernando Torres, Drogba, Bergkamp, Ronaldo, Van Nistelrooy, Shevchenko, Adriano. Vai ganhar o fenômeno, eu imagino, Vitor Sérgio Rodrigues. Vai ser a sua escolha? Ou não? Se bem que pra década passada, numa dessa o Vitor Sérgio não escolhe o Ronaldo, hein? Então, já que o Henry entrou na outra, se fosse da década passada Henry e Ronaldo, eu acho que eu votaria no Henry. Mas já que o Henry já entrou, porque a década passada do Ronaldo, né, ele tem a Copa de 2002 e ele joga bem em 2002, 2003. Depois ele já não joga no nível que, por exemplo, o Henry jogou a temporada toda, por exemplo, a década toda, por exemplo. A sua sugestão pode ser empurrar o Henry pro comando, aí você bota o Ronaldinho. Entendeu? E assim, porque os caras não estão querendo comprar. Não, entendeu? Eu tô sentindo. Vai no teu voto, vai na tua convicção. Agora cagou tudo pra mim. O Luizinho tá ruim, o Babuíno foi embora. O áudio do Luizinho tá ruim e o Babu foi embora. O Alê também tá ruim pra mim. Vitor deu Sérgio uma também... apagada e voltou. Mas o VS não. Acho que agora voltou todo mundo. E o pessoal tá falando aqui que o VS tá mais travado que o Alê no carnaval. Confere isso, Alê? Cara, essa internet do Babuíno tá caindo mais que treinador no Brasil, cara. Impressionante, cara. Ó, enquanto ele tá travado, a gente obviamente tá trabalhando para que ele volte. Ô, Luizinho, eu só acho o seguinte, a gente precisa entender o seguinte. Na hora que a gente for chegar lá no final, para eleger, eu acho que a gente não deveria falar, ó, esse cara, pelo que ele jogou nessa década, contra esse cara, pelo que ele jogou nessa década. Tem que ser, ó, esse cara contra esse cara. Quem você, né? Porque eu acho que é mais... Eu acho que é mais... porque ele jogou 2 anos, ele jogou não sei quanto. Pô, pelo conjunto da obra, em quem você vota? Fulano ou fulano. Por um acaso a gente colocou ele nessa seleção, porque ele jogou mais nessa época. A gente colocou nessa seleção porque ele jogou mais. Mas não dá pra você separar e cortar, ó, pegando ele. Até esse dia ele era tal coisa. Até esse dia, antes desse dia ele era tal coisa. Não dá, eu não quero atrapalhar não, mas acho que não dá pra gente dividir isso. O Vitor Sérgio tá travado, tá? Então a gente vai dar sequência aqui à nossa votação e a escolha do atacante. E... Então vamos lá, André. Vai ser Ronaldo, né?
como não ser cara. Ronaldo, né? Eu não vou pegar só pelo que ele jogou na década 2000. Ele, por um acaso, tá entrando aqui na nossa década, na nossa seleção da década de 2000, mas não dá pra dividir. Eu fico pensando o seguinte, cara, eu já imagino a escolha amanhã, quando a gente fizer o nosso década Eu não de vou estar, né? Então, Ah, você tá fora amanhã, tô Andrezinho? fora amanhã, cara. Não sei o que aconteceu. Epa, o que aconteceu aí, irmão? Beleza. Quinta-feira a gente narra alguns jogos históricos. Então na Ah. quinta-feira eu sou deslocado para a escala dos jogos históricos. Então quem faz outra coisa no dia não faz o de placa? Só pra eu entender aí. No meu caso, querido, cada um negocia o seu, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Então a gente. O Vitor. Uma pena, a gente não tem aqui o voto do Vitor Sérgio Rodrigues. Não é mas... uma pena. Vamos falar, para de falsidade. Não é Não, uma ele pena. ele quer mudar o time inteiro, ele quer botar o É. Ronaldo na lateral, ele quer botar Sabe o. Não. Sabe, Tá tudo bem aí, fera? Ih, Ah, rapaz. sabe o que vai acontecer amanhã? É que a minha preocupação amanhã era com os duelos. E assim, pô, eu não posso ver alguns caras perdendo aqui amanhã. A verdade é essa. Se alguns caras dessa seleção de 2000 perderem amanhã pros caras da seleção de 2010, eu vou ficar pé da vida aqui no programa. Mas vai acontecer. Então não vem também. Faz que nem o cabeça de peru aí. Não vem. Eu já tô sofrendo por antecipação. Ô, Ali, um voto pro Ronaldo Fenômeno. 2 votos, né? 3 votos, 4 votos. Quantos votos você quer? Que eu faço boca de urna aí, se for o caso. O Ronaldo, pô, tá maluco? O Ronaldo entrou, portanto, nessa escolha da seleção. Vamos aqui, eu vou ler a seleção inteira aqui pra gente, porque ficou uma seleção muito forte, tá? Buffon, Cafu, Cannavaro, Maldini e Roberto Carlos. Pirlo, Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Henry e Ronaldo.